É uma dor silenciosa que percorre o corpo. Não importa o dia, não importa a hora, a dor está sempre ali, limitando a qualidade de vida. A fibromialgia e seus desafios de diagnóstico e tratamento. Hoje no Você a gente conversa mais uma vez sobre esse problema crônico de saúde. E eu vou trazer uma matemática. Cerca de 6 milhões de brasileiros, principalmente nós, as mulheres, convivem com esse tormento. Eu converso hoje com o reumatologista, Dr. Narciso Volpi Júnior. Prazer te receber, viu, Narciso? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, e um problema crônico, queixas comuns que eu sei que chegam ao seu consultório. Sim. E antes da gente trazer essa questão da fibromialgia, considerada como deficiência, hoje é uma situação, uma condição de saúde que cada vez mais atormenta tanta gente? Sim, a dor crônica, né? O conceito de dor crônica é aquela dor que está há mais de 3 meses, né? Em uma certa região, até de forma espalhada no corpo todo. Então, a dor crônica é um problema sério de saúde pública, porque ela causa impacto importante na vida da pessoa em graus variáveis, né? Depende muito de cada caso, mas tem casos que chega ao ponto de ser bastante limitante. Incapacita? Incapacita, chega sim. a incapacitar. Chega, né? Imagina uma cefaleia crônica que você não consegue achar a solução. Como é que você raciocina, pensa, toma decisão, né? Quando a gente vai caracterizar a fibromialgia, né, eu conheço pessoas que têm e elas vão falando que é muita dor no corpo, mas a dor de cabeça também, ela está nesse processo, ela está nesse balaio. Como é que define? O eixo central da doença, podemos dizer que é dor difusa, fadiga e sono não reparador. Mas associado a esse eixo central, nós temos todas as outras queixas funcionais dos outros sistemas. Então, só para citar uma coisa que a gente fala pouco, mas é importante lembrar. É muito comum você encontrar, por exemplo, a pessoa que é muito sensível a estímulos ambientais, como luz, barulho e cheiro. Uma pessoa que se incomoda muito com esses estímulos. Além disso, dor de cabeça é muito frequente, TPM no caso da mulher, tensão pré-menstrual, queixas digestivas, que às vezes são investigadas e não encontram nada tão grave para explicar o tamanho do sofrimento de má digestão, distensão abdominal, gases, alternar intestino, época que ele está constipado, preso, época que ele está mais, entre aspas, solto com diarreia. Queixas de alteração da memória do raciocínio, que muita gente atribui ao Covid, que teve há 4, 5 anos atrás, mas na maioria das vezes não é sequela de Covid prolongado mais. Urticária crônica, muita gente tem um prurido que é difícil de tratar, e às vezes melhora quando você trata a fibromialgia, não usando antialérgico somente, né? Então, a doença tem um espectro bem grande e chama muita atenção a flutuação, né? Períodos bons, períodos ruins. Então, a pessoa às vezes passa uma semana maravilhosa, na outra semana está péssima e não consegue entender o que aconteceu, né? Então, essa flutuação da doença também ela é bem marcante. Então, ela não é uma doença assim que é progressiva, cada vez mais grave, até que você chega num ponto que não tem mais o que fazer. Não, ela tem flutuações e com um contexto favorável, um tratamento favorável, costuma ter bom resultado no tratamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tratamento. Agora, uma causa, existe uma causa nesse espectro que você trouxe pra gente? Parece que tem a ver com 3 coisas assim um pouco mais. Genética, às vezes a pessoa tem na genética familiar, muitas pessoas que já têm algumas formas de dor crônica, a própria fibromialgia, outras formas, dor de cabeça, assim por diante. Parece que tem mais a ver depois com o comportamento da pessoa e o contexto de vida. Então, aquela pessoa que se cobra muito, perfeccionista, detalhista, controladora, é mais propensa a ter. E se a vida vem cobrando muito dela, a vida tem sido muito dura, muita sobrecarga, muito dissabor, muita contrariedade, sempre ela está remando contra a correnteza, né? Indo contra a maré, vamos dizer assim, então é mais fácil ter a fibromialgia nessa situação. Então, da genética desfavorável, a cobrança pessoal e a cobrança da vida. E eu disse que, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologistas, as mulheres ali são o maior número, né, de pessoas que sofrem com isso. Mas cada vez mais a gente percebe também, por exemplo, nos idosos, jovens, crianças ou não. Sim. Tá mais fácil encontrar essa condição, né? Ou seja, aquela criança que já sofre uma sobrecarga muito grande desde cedo por vários motivos, essa família é mais desarticulada, é mais fácil ter essa criança, né? Então, às vezes você vê uma criança que ela é exigente e tal,
e às vezes vive num ambiente conturbado, ela pode começar a ter dor, às vezes só uma dor localizada, dor nas pernas, dor de cabeça, e depois vai evoluindo até chegar na fibro. A gente percebe que muitas das pessoas que a gente atende com fibromialgia tinham dor de crescimento, tinha dor abdominal, tinha dor de cabeça quando era criança, e que depois passou e depois voltou a ter o quadro de fibro. Então já tem uma propensãozinha ali à dor desde cedo, né? Narciso, estou aqui pensando, te conheço há tanto tempo, há quanto tempo a gente fala sobre fibromialgia? Já eu vou chamar a Tatiana, que também vem conversar conosco. É um dos grandes desafios hoje, quando a gente fala também de saúde pública, essa questão da fibromialgia? Sim, eu acho que nós estamos tendo novidade nesse sentido, né? Ou seja, com mais visibilidade que a doença está tendo, a gente precisa ter assim, investimentos da maneira que ajuda quem tem a doença, ou seja, a pessoa precisa de ter, às vezes, acesso à atividade física que ela consegue fazer, às vezes na água, uma piscina que não é tão fácil, um pilates que não é tão fácil a pessoa ter condição financeira de pagar, fazer, né? Uma atividade um pouco mais branda, mais focada. A pessoa precisa ter, às vezes, uma carga de trabalho um pouco menor, às vezes trabalhar menos horas por dia para ter mais tempo livre para poder se recuperar, cuidar da família, fazer exercício. Então, isso aí tudo tem que ser discutido para achar soluções das pessoas permanecerem produtivas, mas dentro da condição que ela tem, né? Que nem sempre é a condição que se exige no local que ela trabalha. Então a demanda fora de casa, mas a de casa, para muita gente não cabe, entendeu? Ela não tem essa condição de fazer tudo. Fibromialgia é um dos temas que mais são pedidos para que a gente possa trazer sempre e conversar a respeito. E uma das queixas, uma das dúvidas mais comuns, né, Narciso, acho que você vai concordar comigo também, sobre a fibromialgia é se quem tem pode se aposentar. Em quais casos isso é possível? Qual é o caminho? Por lei, a fibromialgia agora é considerada deficiência. O doutor Narciso vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. A Tatiana Ribeiro está com uma advogada que vai trazer mais uma vez essa questão, porque, Tati, boa tarde a você, a nossa convidada, é uma dúvida recorrente, né? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa na tarde desta terça-feira. Exatamente, né? E agora, né, em janeiro, entrou em vigor essa nova lei. Eu estou aqui com a doutora Michele Cunha, que vai ajudar a gente a entender melhor na prática como que vai funcionar essa lei, né, doutora? Boa tarde. Quais são aí os benefícios que essa nova lei traz, né, já de pronto assim? Boa tarde a todos. Primeiro, para falar que é um avanço, né? São pessoas doentes, com dor crônica, calados há esses anos todos. Então é um marco muito importante. Então é importante as pessoas em casa saberem que não basta ter só um atestado médico. Você tendo um atestado com a fibromialgia, deve agendar no INSS, onde vai ser submetida a uma avaliação médica e pelo serviço social também, que é o chamado biopsicossocial. Que essa dor acarreta em você pode ser diferente para cada pessoa. Então, por isso que essa análise individualizada, feita por esses multidisciplinares, por esses multiprofissionais lá dentro do INSS. Então, no caso, por exemplo, para aposentadoria, né? A pessoa que já tem, de repente, um laudo, um atestado médico, né? Ah, eu tenho fibromialgia, através, né, já fiz várias consultas, vai ter que passar por essa equipe. Essa equipe, ela é uma equipe do INSS, da onde, né, ou não vão ser médicos, assim, a pessoa vai ter que ir no médico particular, no serviço social, como é que vai funcionar isso? Vai depender para onde que ela quer, que tipo de benefício. Se ela quer uma isenção para adquirir um carro, aí vai ser submetido pelo Estado, uma avaliação. Se for um benefício previdenciário, vai ser pelo INSS. Então, a pessoa tem um laudo particular, ela vai levar ao INSS, vai agendar no 135 e vai ser avaliado tanto pelo médico quanto pelo assistente social, né? Que é o chamado de biopsicossocial. Então, não basta ter só o laudo. Por quê? Porque a lei não vai avaliar só a doença, ela vai avaliar o impacto dessa doença na sua vida. Quais foram as barreiras que você tem, quais são as limitações. Então, por isso que cada caso vai ser analisado de forma individualizada.
Então, esses impactos, né, que a doença causa. Então, por exemplo, se a pessoa está ali passando por um momento, por exemplo, na empresa, isso é importante dizer que agora é considerado PCD, não é isso, doutora? Isso. A lei traz a equiparação da fibromialgia à doença, à deficiência. Então, isso vai impactar de forma geral a tudo, inclusive enquadramento de PCD junto às empresas, atendendo às cotas. Então, as empresas também vão fazer análise biopsicossocial com o médico do trabalho junto com o serviço social. Tem um questionário, um formulário próprio, padrão para isso, né? Mas, assim, agora vai dar voz a essas pessoas que antes não tinham vez. Exatamente. E, por exemplo, a pessoa está trabalhando hoje, está lá no trabalho dela, ela, para se aposentar, é simplesmente, então, entrar em contato com o INSS e fazer toda essa pesquisa, né? É importante ela ter esse histórico, ter esse atestado. Eu falo que não é só ter o atestado, é importante ter um relatório médico de quando que começou essa doença, quais foram os tratamentos que ela fez, que ela submeteu, e levar isso ao INSS. Não vai ser algo tão tranquilo, tá? O INSS vai fazer a avaliação, que tem um questionário padrão, e esse questionário vai avaliar vários domínios, domínio psíquico, motor, para enquadrar. Porque para a aposentadoria, qualquer deficiência, ela tem que ser enquadrada em leve, moderada ou grave. Então, tem esses critérios também que o profissional vai avaliar. Ok. Então, Mônica, na verdade, né, como a doutora falou, não vai ser um processo, claro, rápido e tranquilo, mas agora ele existe, né? E antes ele não existia. Volto com você aí. Obrigada, viu, Tatiana? Agradeço também a doutora Michele, que vocês voltam com a gente daqui a pouquinho, porque as dúvidas também começaram a chegar para ela, explicações claríssimas e essa questão da questão da deficiência. E o diagnóstico é tão difícil até para chegar nesse ponto, né, talvez a de gente ser possa considerado. Fazer um histórico, né? Nós temos até, não sei se tem um material disponível para a gente mostrar, em 2015 foi criada a Lei da Deficiência. Né? Então é uma lei bem detalhada que ela criou critérios bem claros de deficiência física, mental, intelectual e sensorial. E essa lei, então, ela vem sendo usada para classificar as pessoas que têm essa deficiência evidente. E quando não é evidente, que é a tal da deficiência oculta, aí nessa própria lei de 2015 já fala dessa equipe multiprofissional e interdisciplinar. Multiprofissional tem que ter os vários profissionais de saúde, principalmente o médico, assistente social e psicólogo, pelo menos esses três, às vezes também o fisioterapeuta para ver a parte física. E interdisciplinar quer dizer uma equipe entrosada, que tem sintonia, não é uma equipe que cada um trabalha num canto. É uma equipe assim, que faz parte de um mesmo local, né, que tem sintonia. Essa equipe é que vai fazer essa avaliação. O médico do lado dele, a assistente social desse lado do impacto, das barreiras, o que a pessoa não consegue fazer. Às vezes a pessoa tem o mesmo diagnóstico, mas mora, por exemplo, muito longe do centro, não tem um serviço público de boa qualidade, ela já tem uma barreira para chegar no trabalho, que é diferente da pessoa que mora numa cidade maior, que mora perto do trabalho. Então não é só questão do diagnóstico, isso aí avalia todo o contexto da pessoa. Então essa lei do PCD já existe e funciona. E já está sendo usado para muitas situações mais ocultas, vamos dizer assim. Aí a lei nova da fibromialgia modificou a lei de 2023, que já existia, e criou a lei agora em 2025, que passou a valer 6 meses depois, em 23 de janeiro de 2026. Essa lei, ela acrescentou 3 artigos na lei que já tinha. Ela acrescentou um artigo 1A, que fala justamente do que o Estado vai querer promover, incentivo à pesquisa, investimentos, treinamento e capacitação de pessoal para cuidar de quem tem dor crônica, tudo isso aí. A 1B é um cadastro único para ele poder saber todo mundo que tem o problema, que política ele tem que usar, quanto que ele tem que investir, aonde que ele vai ter que investir, como investir. E o 1C que fala desse benefício de poder equiparar quem tem fibromialgia, fadiga crônica e outras doenças correlatas a PCD. E aí, de novo, entra essa avaliação multiprofissional e interdisciplinar. Então, eles usaram uma estrutura que já tinha na lei do PCD, fizeram essas modificações. Então, a lei tem um lado que é para estimular tudo que pode ser feito para a pessoa não piorar, para ela melhorar, que é possível.
E aqueles casos que não der certo e a pessoa realmente tiver impacto muito grande e ela se considerar muito impactada pela doença equivalente a uma pessoa com deficiência, aí ela pode buscar esse caminho que parece que ainda o que existe agora no momento é esse do INSS, de você pedir uma avaliação, uma perícia médica e uma perícia social. E essa perícia social que vai fazer essa avaliação biopsicossocial. Então, ainda é uma coisa que está sendo construída, não está pronto. É uma política nova na área da saúde que essa lei está implementando. Mas, vamos dizer assim, o projeto está pronto, agora nós precisamos construir a casa. Deu para entender? Deu para entender perfeitamente. Quer dizer, não é de hoje para amanhã e não é daqui até às 6 da tarde. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Narciso, a Tatiana está com a Michele, vou dar uma olhada aqui nas suas dúvidas e já volto com essa prosa muito séria sobre fibromialgia. Não sai daí. A doença invisível. Hoje no Você a gente conversa sobre a fibromialgia. As contas da Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que elas sofrem mais. Nós, né? De cada 10 pacientes com a doença, 7 a 9 são mulheres. Porém, a síndrome também pode acometer homens, idosos, adolescentes e até crianças, como reforçou o meu convidado hoje, o Dr. Narciso Volpi Júnior, que é reumatologista. Dr. Narciso, eu tenho aqui muitas mulheres sofrendo com este problema. Inclusive, olha, tem uma amiga nossa que está com laudos da fibromialgia, passou pela perícia, né? Está obesa, já pediu revisão, está no aguardo e ela falou, Mônica, é humilhante, né? Eles terem que correr atrás disso. Enquanto estão correndo atrás disso, como a Divina Maria e outras pessoas, o que há de possível para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? O que a gente tem de recurso? A área da saúde é uma área que depende muito de trabalho científico de boa qualidade para você saber o que realmente funciona, né? Uhum. Então, geralmente você faz algum trabalho que envolve um grupo usa um tratamento e outro grupo usa placebo, né? Quando se trata de remédio. E aí você sabe melhor. Então, o plano terapêutico da fibra, ele inclui, em primeiro lugar, orientação sobre a doença. Entender que ela é crônica, flutuante, pode melhorar muito ao ponto de ficar quase considerada curada, pode evoluir mal se a pessoa não consegue tratar. Então, a primeira coisa é orientação, entender a doença, que ela é muito mais um cérebro que percebe o corpo de forma desfavorável, dolorido, cansado, com ferroadas, com prurido, com tudo, do que propriamente o corpo inteiro está inflamado, machucado, como se fosse uma doença infecciosa inflamatória. Não é. É percepção cerebral. Então, entender isso. A segunda coisa, o exercício físico regular, minimamente. Se a pessoa não consegue andar muito, por exemplo, nem que for uma volta ao quarteirão, mas não pode ser zero, a pessoa não pode ser totalmente sedentária. Então, tem que sair da inércia, né? E progredir. A outra coisa é equilibrar bem a parte pesada da vida, trabalho, obrigação, resolver problema com a parte leve. Lazer, atividade social, religiosa, encontrar amigos, leitura, aprender coisa nova, passear. Não precisa ser nada paradisíaco. Às vezes um passeio numa praça legal é suficiente para a gente recuperar a energia. Para distrair, né? Sim. Então, assim, esse equilíbrio entre a parte pesada da vida, a parte leve, com exercício e com medicamentos que têm alguma prova científica que funciona. Nós temos 2 tipos de remédio que funcionam bem para fibro. Os anticonvulsivantes, como a pregabalina, que não deixam o estímulo da dor chegar tão forte no cérebro. E os antidepressivos, que diminuem, tem um fator inibitório sobre a dor na periferia. Então, esses 2 remédios são os que mais ajudam esses pacientes, porque eles atenuam esse círculo vicioso da dor, que não para, que fica amplificado. Logicamente, analgésico simples, anti-inflamatório não costuma funcionar muito bem, opioide que podem viciar também tem uma certa restrição para uso, muito específico, corticoide nem pensar, porque a doença não é inflamatória. Então, assim, as opções, a mistura de bons remédios com um plano de qualidade de vida. Muito bem. Deixa eu voltar com a Tatiana, que está com a doutora Michele Cunha, né, falando sobre essa questão do benefício, da aposentadoria, esse caminho tortuoso, vou dizer isto, né, para conseguir aí uma resposta do INSS. Tatiana, eu até mandei para ela durante o intervalo, porque a gente tem a Gabriela Viana, que está há 2 anos aí nessa tentativa, tem a minha amiga Divina, que vai fazer 64 anos agora em abril, tem os laudos, tem tudo, mas é essa dificuldade
Tá emperrado, Tatiana. A Michele tem como explicar pra gente? Posso chamar, Rodrigo? Ah, então tá. Então vou fazer o seguinte, já já eu volto com a Tatiana, mas estou atenta aqui a vocês, tá? E aí esse laudo, Narciso, é vocês quem dão esse laudo quando a pessoa vai para o INSS? Vocês que fazem o acompanhamento, os médicos? Sim, o médico assistente, ele pode emitir um atestado de doença, né, que ele atesta para devidos fins, ou para fins trabalhistas, ou para fins previdenciários, que a pessoa tem tal doença, coloca o CID e tal, ou ele pode fazer um relatório médico especializado, que é um relatório bem mais completo, que ele pode relatar toda a evolução desde o começo, das primeiras consultas, tudo que foi tentado de tratamento, medicamentos, alguns exames complementares que foram feitos para descartar outras possibilidades. Ele pode fazer um relatório resumindo bem tudo que aconteceu nesse passado. Geralmente esse relatório especializado, detalhado, né, ele é mais aceito como uma prova para você conseguir um benefício do que um atestado mais simples, seco, que só atesta que você tem a doença. E quem vai depois utilizar esse atestado ou esse relatório vai ser justamente a perícia médica, ou seja, essa avaliação biopsicossocial que é feita, né, por essa equipe, que vai usar esse relatório médico e os outros componentes dessa avaliação para ver o impacto que causa nessa pessoa. Olha só, a gente tem aqui, eu vou voltar com a Tatiana agora, a gente conseguiu o contato lá de Araguari, a Patrícia. Vou trazer sua situação também para o doutor Narciso, mas ela também, assim, está nessa dificuldade da perícia. Tatiana, mais uma vez, até mandei as perguntas para ela. Na verdade, é uma situação muito parecida, né, Narciso, assim, das minhas amigas, principalmente das minhas amigas, estão passando por isso. O que é que está acontecendo? Onde é que está essa pedra que não sai do meio do caminho, Tatiana? A doutora Michele pode trazer uma luz para essas nossas amigas? Então, Mônica, exatamente, né? Eu estou aqui conversando, inclusive, né, com a doutora Michele sobre essas nossas amigas que estão tendo dificuldade, né, doutora? Fazendo perícia, já fizeram perícias, estão aguardando, né? Já tem laudo e nada acontece, né? E muitas, claro, desesperadas, né? O que está acontecendo? Como a Mônica falou, né? Dá uma luz pra gente. Não, é porque muitas vezes a pessoa chega na perícia também com um atestado médico de recente, sem levar um relatório. Então, por isso que eu falei, é importante você ter um médico que te acompanhe, que faça um relatório do início dessa doença, quais foram os tratamentos que foram submetidos, quais são os remédios que a pessoa toma. Então, normalmente chega lá com um atestado que nem dá afastamento, fala, declaro só que tem fibromialgia e não falo que está impedida de trabalhar. Então já começa com isso. Eu falo que uma boa perícia, ela começa com bons documentos. E o atestado e o relatório médico, os exames complementares que algumas têm, são imprescindíveis, são muito importantes. Mas para aquelas que já têm um indeferimento, ou seja, o INSS negou, já entra com ação em prol, né, contra o INSS, já mostrando e requerendo uma perícia médica e social. Então, assim, mesmo com essa nova lei, agora elas ainda, né, o seu conselho, doutora, é que essas mulheres, essas amigas aí que estão passando por esse desafio, entrem na justiça. Já entra com a justiça, aquelas peguem dentro do INSS o laudo. O que é o laudo? Todo perito, na perícia, ele emite um parecer. Coloca, veja se ele colocou que ela tem um sintoma de fibromialgia. Se já tiver, que o INSS já viu, já entra na justiça, porque já tem ele relatando que tem a fibromialgia. Então entra na justiça com bons atestados, né? E com esse laudo dentro do INSS, já requerendo um estudo médico e o social. Que é o biopsicossocial. Então, nesse relatório, tem que ter esse estudo. Não, o estudo vai ter agora, né? Estava todo mundo se preparando por causa dos formulários, né? Porque a pessoa com deficiência, o INSS já estava fazendo. Mas da fibromialgia é a partir de agora. Beleza, obrigada. Mônica? Obrigada. Qualquer coisa a gente volta com vocês aí, viu, Tatiana? Agradeço a Michele e o doutor Narciso estava aqui. Inclusive, leve o abraço dele para ela, que ele estava acompanhando aqui a clareza da doutora Michele explicar isso. Eu queria até comentar a respeito desses relatórios, não é, Narciso? Até antes da promulgação dessa lei, o perito do INSS, ele avalia se a pessoa tem uma invalidez temporária ou definitiva
E se é só limitação, ele nega o benefício. Então o raciocínio dele funciona em função da invalidez. A maioria dos pacientes com fibromialgia, assim, quase todos, com algumas exceções, tem limitações variáveis, mas não são totalmente inválidos. Essa nova lei, que não depende só da avaliação médica, depende da avaliação biopsicossocial, que inclui outros profissionais, ela dá a chance de equiparar a pessoa que tem um impacto grande ao PCD, a pessoa com deficiência. Mas isso aí, essa equipe que vai dar, o perito não consegue fazer isso sozinho como médico. Então ele tem que continuar negando. E aí tem que ir para essa perícia social e médica para poder avaliar o impacto. E eu nem sei se isso é feito no momento só, se é feito mais uma vez, se só basta papel, se eles vão acompanhar, isso aí tudo tem que ser construído. Então nós estamos numa fase que, é o que eu falei, o projeto está feito, tem um monte de itens e muita coisa a ser definido. E eu não sei se o INSS tem toda essa capacitação para receber esse volume, se tem esse pessoal pronto lá, porque a gente já sabe que já vem sobrecarregado nos últimos anos. A gente ouve falar em atraso de 800 mil perícias que estão atrasadas, 1 milhão de perícias. Exatamente. E agora, com essa nova demanda, eu não sei se eles têm estrutura. Eu não ouvi falar de nenhum concurso para contratar pessoal. Então, pelo menos eu acho até que isso hoje, aí 24 de fevereiro, não. É uma interrogação muito grande que nós temos. Então, na própria lei fala que o Estado vai disponibilizar recursos para isso. Então, acho que temos que esperar. Temos que cobrar e esperar, né? Cobrar e esperar, e a gente está acompanhando também. A Patrícia está bem aqui angustiada, ela falou que faz pilates, caminhada e não percebeu nenhuma melhora. Já tomou anti-inflamatório, não adiantou, doutor Narciso. E ela trabalha como profissional de serviços gerais, ou seja, trabalha ali na lida, o corpo é exigido o tempo todo. O que a gente poderia dizer para essa nossa amiga de Araguari? A gente fala que o tratamento a gente tem que descobrir nos nós que estão atrapalhando a melhora, né? E desatando esses nós. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um convívio muito conflituoso com algumas pessoas da família, enquanto isso não acha uma solução melhor para isso, não melhora. Às vezes a pessoa tem um trabalho que ela detesta, toda vez que vai é como se estivesse indo para a guerra. Então a pessoa às vezes tem que ter coragem de se organizar para trocar esse trabalho por um outro mais, assim, como é que eu vou dizer, mais motivante, né? Prazeroso. Então, assim, é necessário, às vezes tem que fazer uma psicoterapia, consultar uma psicóloga, fazer um acompanhamento para tentar ver onde é que está escondido alguma coisa que está precisando ser revelada para a pessoa melhorar, né? Então, assim, cada caso é um caso, mas quando enrosca, geralmente a gente faz tratamentos mais potentes com os remédios, tenta ver se na consulta descobre algum desses nós e encaminha para a psicoterapia. Porque ela vai afetar a saúde mental de uma Sim, forma sem devastadora, muitas vezes, né, corpo, Narciso? mente e alma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje a gente tem que pensar noutra coisa. A gente fala muito em saúde do corpo, da mente e da alma. Eu acho que hoje tem mais um quarto item que é muito importante, saúde social. A influência de tudo isso que a gente vive, inclusive das mídias sociais, né? O quanto que influencia cada um de nós. A gente não sabe, isso é difícil de mencionar, mas algumas pessoas certamente são afetadas. Não, sem dúvida nenhuma, né? Violência, Sim. mídia social, enfim, todo esse Sim. balaio, como eu costumo dizer aqui no Sim. Você, né? A nossa querida Kívia, lá do bairro Pequis, tem fibromialgia, inclusive foi você que diagnosticou. Olha só, ela falou que está fazendo fisioterapia 2 vezes por semana no postinho de saúde, está com indisposição, está com dor, e aí até a questão judicial também, ela já entrou na justiça, mas está difícil, tem 3 anos que está afastada, mas está ali fazendo a fisioterapia e tentando de alguma forma, né? O que a gente pode falar para a Kívia? Esse conflito também judicial atrapalha a melhora. Demais. Então eu acho que essa situação nova que nós estamos tendo aí, né, da lei de ter essa equipe multiprofissional, eu acho que vai destravar muita coisa, que quem realmente tem um impacto grande, talvez vai conseguir ter essa evolução, né, ou seja, de ter um tratamento melhor, de ter mais opções, de ter aquela vaga do PCD da empresa, que ela pode trabalhar no serviço um pouco mais adequado para a situação dela. E de outro modo, eu acho que também se o item 1 lá da lei, né, 1A da lei lá nova, for colocado em prática, vai ter mais opção da pessoa tratar, mais serviços prontos, mais pessoas capacitadas, essa parte de reintegrar a pessoa no mercado de trabalho dentro da capacitação que ela pode ter, isso tudo vai ser estimulado, a gente espera, é o que está na lei. Então a gente tem que ver se essa lei for aplicada, até esse cadastro único também, eu acho que dá uma noção
realmente, talvez até para dar um número mais exato, né? A gente tem uma estimativa que é 3 a 5% da população, mas será que não é mais? Pode ser, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Narciso Volpi, que é reumatologista, tá? Até para dar uma olhada, porque são muitas dúvidas que estão chegando aqui, eu preciso de um tempinho. Vou trazer a dúvida da Sandra. Já já nós estamos de volta, 3 horas, 14 minutinhos, te peço, não sai daí. Volto com o Dr. Narciso Volpi, reumatologista, tem tantas amigas. Olha só, a Rogéria diz que as dores incomodam, muito ruído, os cheiros incomodam demais e ela está tendo crises de choro constantes. A Irene diz que o remédio não está tirando as dores. A Ângela percebeu que não é só fibromialgia, também artrose. Como é que é esse diagnóstico? É algum tipo de exame específico, Narciso? Então, a vida continua, né? Ou seja, a gente vai envelhecendo, né? E os primeiros sinais geralmente são depois dos 30 anos, ao redor dos 40, na parte do musculoesquelética. Então, quem tem, por exemplo, artrose dos joelhos, artrose na coluna lombar, alguma doença dos discos, né, protusão, hernia de disco, a fibromialgia amplifica essa dor. Então, é muito comum você ver o paciente que tem um quadro leve para médio na coluna cervical ou lombar, e às vezes a pessoa é submetida a vários procedimentos e o resultado não vem porque é uma dor funcional que predomina, não é, a lesão não é tão grave. Então aquela lesão que você vê no exame, às vezes não é a causa principal daquele tamanho do sofrimento. Então às vezes é um pouco decepcionante, a pessoa se submete a um procedimento, às vezes invasivo, e o resultado não vem. Porque o procedimento consegue às vezes resolver aquela lesão local, mas essa área dolorida, essa fadiga, esse cansaço que a pessoa tem, que não é só ali, que é no corpo todo, não vai resolver, né? Então, um paciente que tem doenças crônicas articulares, esse tipo de coisa, tem que avaliar muito bem se vale a pena fazer qualquer procedimento, porque quanto vai melhorar a qualidade de vida, né? Se tem cansaço, se tem sono repousante, se tem fadiga, se tem urticária, se tem dor de cabeça, às vezes você resolver um problema só no joelho, só na coluna, não acrescenta muito, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico de cada problema e entender que a fibra amplifica outros tipos de queixas, né? Entre os sintomas, o formigamento pode ser é a dúvida da Sandra. Sim. Tudo que você sente e que não tem como demonstrar, a gente chama de sintoma. A febre, por exemplo, é um sinal. Então, dormência, formigamento, sensação de calor, de peso, de inchaço, pinicação, sensação de friagem, tudo isso aí pode fazer parte, né, da fibra. Inchaço, a Renata de Araxá diz que foi diagnosticada e já percebeu um inchaço e uma questão maior, né? Um sintoma maior do lado esquerdo. Isso também pode ser da fibra? Sim, uma dor mais no hemicorpo esquerdo, direito, né? Ou seja, isso é muito comum, a pessoa tem um lado do corpo que sempre dá mais trabalho, incomoda mais. O inchaço é o seguinte, como a pessoa tem uma alteração da percepção corporal e a mulher tem aquela flutuação normal do inchaço, a maioria das pessoas vão tendo algum problema de circulação dos vasos linfáticos ou das veias, aquele inchaço que é leve, a pessoa sente como se fosse médio ou grave. Então incomoda muito. Então a pessoa olha os anéis, o meu anel não sai, a meia marca. Não, mas todo mundo é assim, só que quem não tem dor nem observa. Quem tem dor fica observando o corpo e aí acha esses pequenos problemas, aí acha que o inchaço é que causa dor, mas não é, simplesmente ele está percebendo uma área dolorida que também tem flutuação no volume. A Raquel contou que teve um grande trauma na infância, um trauma emocional, e foi diagnosticada com fibromialgia. Ela sente dores desde os 12 anos, tem uma relação? Sim, é possível. Alguns pacientes conseguem ter um antes e depois. Depois desse evento, a partir dali eu comecei a ter dor, dormir mal, comecei a ficar cansada, e sim, tem muitos casos que isso aí é muito claro, você ter esse momento marcante, uma perda, um abuso, esse tipo de coisa, isso é muito comum. Então, a maioria das pessoas que a gente atende, que tem uma história desde a infância, teve uma infância difícil. Então, tem alguma coisa ali que, às vezes um alcoolismo na família, alguém violento, esse tipo de coisa. Ficou marcado ali, Sim. né, Narciso? Infelizmente, eu vou ter que terminar essa conversa boa com o Dr. Narciso. A gente está no Fevereiro Roxo, lembrando aí justamente a fibromialgia, mas logo você volta a tratar novamente dessa situação, tá bom, Narciso? Muito obrigada. Agradecer a oportunidade de poder falar, né? Acho que tudo que foi falado aqui pela gente, pela advogada, pela Tatiana, para lá, foi muito útil. Muito obrigado também por essa oportunidade. Te apresentar, Dr. Narciso Volpi Júnior, reumatologista. Obrigada a você que participou comigo. A gente retoma esse tema numa breve oportunidade. Um beijo para vocês. Até amanhã.